bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum de seus benefícios, e não te esqueças, de nenhum de seus benefícios. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a
das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos te louvando e te adorando, Senhor. Que o Senhor possa estar nos perdoando pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. E estar nos guiando, nos protegendo cada dia mais, Senhor. Abençoa a nossa nação, Senhor, e o mundo todo, Senhor, que está passando por esse grande problema, Senhor. Ele está cuidando de cada irmão, Senhor. Que o Senhor possa estar nos guiando também, Senhor, conforme tua vontade, Senhor. Abençoa a vida do pastor, Senhor Jesus. Usa a vida dele, Senhor. Que ele vai estar ministrando a palavra, Senhor. Que ele somente possa estar falando a verdade, Senhor. O verdadeiro evangelho, Senhor. Abre nossos corações para recebermos essa palavra, Senhor. Tenha-nos preparado. Abençoa os dízimos e ofertas, Senhor Jesus, que foram depositados na tua casa, Senhor. Possa ser usado com sabedoria cada vez mais, Senhor Jesus. Senhor, sabe a necessidade da nossa igreja, Senhor. Senhor Jesus. Abençoa aqueles que também não puderam, Senhor Jesus. Que possam um dia estar ofertando e dizimando na tua casa, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor Jesus, que esteja assistindo este culto, Senhor Jesus. E abençoa a família de cada um, Senhor. Amém. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que Deus continue abençoando, viu? Não esqueçam que Deus está sempre no comando de todas as coisas. Nosso Deus seja louvado. Vamos ouvir uma porção da palavra de Deus que encontra lá na carta aos Efésios, Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 23. Efésios 1, do verso 15 ao 23, que diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos
e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos. Ó Deus eterno, santo, maravilhoso, cheio de graça, cheio de poder, cheio de misericórdia, Senhor, nos assiste em nossas fraquezas. Senhor, fala conosco mais uma vez através da sua palavra santa e verdadeira, Senhor. Concede a cada um de nós a paz que nós tanto precisamos, o entendimento para reconhecer a tua palavra, as coisas, Senhor, que tu amas, que gostaria que todo ser humano vivesse e tivesse, Senhor, que a tua igreja vivesse, Senhor, de uma forma mais santa. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, sê conosco mais uma vez, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? Porque Ele tem feito coisas maravilhosas, e nós vemos através dessa oração de Paulo pelos crentes, o que primeiramente ele ora, né? Ora dando graças, né, pela vida deles, e ele diz assim: faço menção de vós nas minhas orações. Versículo 16: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nós vamos ver, né, nessa noite algumas características de uma verdadeira igreja, duas coisas assim importantes para que a gente perceba a verdadeira igreja de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, é a fidelidade em Cristo, fidelidade a Jesus Cristo. Segundo, o amor às pessoas. Se a gente olhar, né, a trajetória de Jesus, como ele procedeu em seu ministério, a gente vai perceber que todo o movimento dele na sua trajetória foi em busca às pessoas, mas não é de uma forma assim superficial. Às vezes a gente faz assim: opa, vamos buscar as pessoas para levar na igreja. É uma dimensão muito maior que isso. É trazer as pessoas para o seio de Deus, para que entendam a Deus, qual a verdadeira vida que deve ser levada. No entanto, ela vem acompanhada com demonstração, que é demonstração de amor, de afeto, de cuidado, de carinho com as pessoas. Como nós podemos falar de Deus
se na nossa prática nós não tomamos nenhuma atitude que reflete esse amor de Deus. Jesus ensinou isso. E é a coisa difícil da igreja fazer. Na nossa caminhada a gente percebe justamente isso na vida da igreja, porque, queridos irmãos, é muito cômodo. Se a gente pensar em igreja só no fato de nós nos encontrarmos 1, 2, 3 vezes na semana, nós nos encontrarmos, né, os cristãos, e aqui a gente louvar a Deus e ouvir a sua palavra, e não acontecer mais nada, o que demonstra isso? Que nós não aprendemos nada do que nós ouvimos. É até uma questão de lógica, né? Se a gente aprende, é uma coisa, a gente percebe que a gente aprendeu, a gente, deixa eu executar, né? Mas se a gente não executa nada que a Bíblia fala, logo nós não entendemos nada do que nós temos ouvido até aqui. E na história da igreja, alguns grupos interessantes apareceram aí. Os monges, por exemplo, tinham uma fidelidade a Cristo, mas só que eles viviam uma vida separada, né? Abandonavam as atividades do dia a dia e permaneciam em locais isolados das pessoas, isoladas do mundo. É um grupo. Outro grupo, que eram os caçadores, né, de hereges da Inquisição Espanhola e de várias outras épocas, tinham a fidelidade a Cristo, que os fazia perseguir aqueles que pensavam de outra maneira, mais ou menos assim como Saulo. Terceiro grupo, antes da vinda de Jesus, os fariseus tinham uma lealdade a Deus, que os fazia considerar-se justos e desprezar aqueles que consideravam menos leais que eles. Percebe? 3 grupos aí dos monges que vivem separados das outras pessoas, vivendo só a espiritualidade sem estar com outras pessoas. Segundo grupo, os caçadores, né, de hereges, mata, vale tudo, né, por fidelidade no pensamento, por fidelidade a Deus. E o terceiro grupo aí do tempo de Jesus, os fariseus, eles seguiam uma religião, se consideravam melhores do que os outros e pronto. Mas o verdadeiro cristão, ele ama Cristo e ama os seus semelhantes. Então, se for uma religião sem demonstração de afeto com as pessoas, com o próximo, não é vida cristã. Por mais rígida que seja a igreja, pura, né, em sua teologia, nobres os nossos cultos, né, tudo bonito acontecendo, uma liturgia bonita, não é uma igreja no sentido verdadeiro da palavra, se não caracterizar pelo amor às pessoas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, amor a Cristo, 2 coisas: amor a Cristo e amor às pessoas, ao ser humano. Deveríamos sempre lembrar que cada momento que o amor de Cristo, o amor ao próximo, não pode existir separadamente, elas se casam. Não tem como a gente falar que ama Cristo e odeia o nosso semelhante, não existe, não tem como. Alguém disse assim:
Temos suficiente religião para nos odiar, mas não o suficiente para nos amar uns aos outros. O que quer dizer? Todo tipo de religião, ela serve para marcar divisões. Não é se odeio, não estou mais certo, você está errado, eu que estou mais certo. Mas não conseguem ter algo que os une, né? Que nos une e que faça de nós um povo mais completo, de amor ao nosso semelhante, de amor a Deus através dos nossos semelhantes. Não tem, porque se a gente amasse nosso semelhante, a gente não brigava tanto assim, né? É que cada dia aparece mais denominações, né, que se dizem cristãs, e de repente por algo que não concordam, né, mas não tem conversa para arrumar aquilo, e de repente às vezes a igreja tem sido algo lucrativo, né, para quem está à frente. E a obra de Deus não caminha, né, numa época dessa que nós estamos na pandemia. Se nós fôssemos mais unidos, eu não lembro de quem é a palavra, né? Um pouquinho de cada um dá uma soma grande. Se cada um fizesse um pouquinho, daria para fazer muita coisa. Não importa se o governo não fez, não importa se os líderes desse país não fizeram. Dá para a gente fazer alguma coisa? Dá, vamos fazer. Vamos fazer alguma coisa para o nosso semelhante. Nós precisamos disso, para nós termos uma igreja vibrante, queridos irmãos, e um contato com Deus mais real, não superficial, como tem sido, né, os cultos nas igrejas sem alcançar a vida das pessoas. A oração de Paulo pela igreja, ele começa lá pedindo algumas coisas. Espírito de sabedoria, a primeira coisa que ele pede, espírito de sabedoria. O que mais nós precisamos agora? Sabedoria das coisas mais profundas de Deus. Aprofundarmos no conhecimento das verdades eternas. Vai até na fala anterior, né? Não viver no superficial, eu aprendi tudo já. Não, a gente continua, porque nós queremos saber tudo que Deus tem para nos conduzir, para levar a gente num caminho mais próximo a Ele. Mas precisamos, é necessário um povo que pense. Um povo que pense. A religião não é nada senão é um descobrimento pessoal. A gente tem que fazer um exame da vida da gente. Platão, né, um filósofo, disse assim, há muito tempo ele disse, né? Uma vida sem exame é uma vida que não vale a pena viver. Vou repetir, uma vida sem exame é uma vida que não vale a pena viver. Examinamos o nosso coração, a nossa vida, para que a gente possa saber o que nós precisamos mais aprender. Não fazemos esse exame, preferimos não fazer esse exame e ficamos no mesmíssimo todo o dia, porque não há um exame profundo do nosso ser, do nosso coração,
para que as maldades do nosso coração sejam desvendadas e purificadas por Deus. Duas coisas que devem, caracterizar, nós falamos, fidelidade a Cristo e amor ao próximo sempre. E nós vamos falar, essa religião não examinada é uma religião que não vale a pena ter. Não vale a pena ter uma religião que não é examinada, viu? Mas a palavra de Deus diz isso. Por que estou fazendo isso? Às vezes não é nem a denominação que acredita que tenha que ser daquele jeito, mas o tempo nosso caiu em costumes que não acrescentam nada à nossa vida e que nos deixam fracos, e vacilando, porque nós não estamos fortalecidos na palavra de Deus, nós estamos fortalecidos nos costumes. Nós precisamos fazer um exame aprofundado sobre isso. É necessário possuir um ministério que ensine. Eu quero aprender da mesma forma que a liderança tem que se preocupar em ensinar. Por outro lado, nós temos mesmo a liderança preocupados em aprender, aprimorar para poder ensinar. E a igreja, na sua membresia, com vontade de aprender, Parece que o ser humano não quer aprender mais nada. Parece que já sabe tudo da vida, e não é assim. Nós temos que continuar aprendendo dia a dia novas coisas, E novas coisas surgem ali da palavra de Deus para encher, para mostrar o que nós devemos fazer e mudar na nossa vida. É necessário possuir um justo sentido de proporção. Vejamos, Paulo orava para que o seu povo pudesse aprofundar mais nas sabedorias das verdades eternas. Essa oração nunca obterá resposta se não dedicarmos uma importante porção de nosso tempo. Dedicar uma parte do nosso tempo nas coisas eternas. Como que a gente vai aprender se a gente não separa nem um minuto? E uma proporção, eu falo em proporção, então é uma porção boa. Quantas horas nós temos no dia? Quantas horas nós gastamos em outras atividades? E quanto tempo nós estamos gastando para aprender de Deus? Às vezes nada, às vezes o mínimo. Não, nós temos que colocar mais tempo nosso dedicando a Deus, em aprender das coisas de Deus. Paulo ora por uma revelação e um conhecimento mais pleno de Deus. Vamos colocar assim, para fazer ilustração, para a gente entender. Todo profissional sabe que é um risco ele deixar de estudar. Ele pegou um diploma, é técnico em alguma coisa, mas aquele diploma, aquele curso lá, foi para dar base para ele continuar. Ou eu sou mecânico de auto, só que 5, 10 anos muda, os automóveis. E se ele não se aprimorar, ele vai continuar só consertando fusquinha. Ele vai ter que aprimorar, ele vai ter que acompanhar a tecnologia, portanto ele vai precisar continuar estudando. A gente vê assim, eu peguei um diploma tal, eu fiz curso tal, mas se você não continuar a estudar, aquele diploma vai ficar obsoleto. Aquele curso que você fez vai ficar obsoleto, porque você não acrescentou mais nada. Em seguida, a vida continua, queridos. E a gente tem que andar junto, com o conhecimento, juntamente. A palavra de Deus vai lá, vai se renovando em nosso coração, em nossa vida.
para ser útil, nós temos que continuar aprendendo e se dedicando mais. Ele ora por uma nova compreensão da esperança cristã. Olha só que interessante. Parece que o ser humano, ele caminha, mas já com uma sensação de derrota, que ele já não vai chegar a lugar nenhum. Eu vou fazer, mas eu sei, né, que não vai dar certo. E parece que existe na fala do ser humano ele ser negativo, né? E a vida cristã é na esperança que algo vai produzir, mesmo que a gente saiba que algumas coisas não vão acontecer do jeito que poderia, mas a gente sabe que vai acontecer se a gente se dedicar. Não podemos esperar de todo mundo, por isso que a gente tem que fazer a parte da gente. Se a gente for esperar os governadores, os líderes fazerem, e a gente não fizer nada em prol de nós mesmos e dos outros, né, daqui a pouco não vai sobrar nada, né, nesse mundo. A vida continua, a gente tem que continuar lutando. Enquanto temos vida, nós temos que continuar lutando. Essa é a esperança do cristão. Não dá para esperar todo mundo. Tem outros que vão ficar para trás. Nós queremos que fique para trás? Claro que não. Mas tem pessoa que escolhe ser assim a vida. Não quero fazer, eu não quero ajudar e também não quero fazer nada. Nós vamos parar de fazer porque as pessoas não querem fazer. Não, nós temos que continuar lutando. E nós vamos lutar. Tem que ser, nós temos que ter um coração renovado, cheio, coberto de esperança. Ele roga por uma nova compreensão do poder de Deus. Ressurreição de Jesus, né? Foi a prova de que o poder de Deus é mais forte do que o pecado do homem e que o propósito divino não pode ser detido por nenhuma ação humana. Parecia que estava tudo perdido. Opa, Jesus Cristo ressuscita, mostra que o poder de Deus é acima de toda a compreensão do ser humano. Nada desse mundo vai conseguir parar a ação de Deus, mesmo que forem poucas mãos, poucos pés, poucas pessoas. A ação de Deus nunca pode ser parado e não vai ser parado nunca. A ação de Deus continua na vida das pessoas. Nada do que o nosso adversário faça, né? Do que as pessoas que lutam, né? Que são nossos adversários também, que lutam contra as coisas de Deus, não vão conseguir derrotar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai sempre continuar em pé, porque ela foi plantada aqui para ajudar as pessoas, para ser o canal de bênção às pessoas. Paulo termina falando da conquista de Cristo, de uma esfera que não tem muito significado para o homem de hoje. Paulo mostra que Jesus Cristo, ele é sublime, ele é mais do que tudo, nos céus, na terra, ele é superior a tudo que se possa imaginar. Não existe poder, não existe coisas que venha a fazer sombra ao poder de Deus. Ele está acima de tudo. Então a oração de Paulo é que os homens cheguem a experimentar a grandeza do Senhor. Ele pede isso, e porque é justamente a oração feita no Espírito, é justamente isso que Deus quer, que todo ser humano experimente a grandeza do Senhor e Salvador.
Jesus Cristo, Ele quer que todos experimentem dessa graça de Deus. E Paulo nomeia a igreja, nós estamos terminando, ele nomeia como corpo de Cristo, queridos. Nós somos corpo de Cristo, e se nós somos corpo de Cristo, nós estamos juntos com Cristo nessa missão. Nada mais sublime, Ele deu isso para nós. Versículo 22, né? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então o papel da igreja de Cristo não é algo simples e superficial, não. É algo muito sublime, porque foi o próprio Cristo que deixou. Ele tem isso como seu próprio corpo. Será que dá para entender, para imaginar a imensidão disso? Né? Ele, o cabeça, e nosso corpo, nós fazemos parte. A cabeça não anda sozinha e o corpo não anda sem a cabeça. O corpo precisa da cabeça, né, igreja? E a cabeça precisa do corpo para fazer com que as coisas aconteçam. Percebe que Cristo, Ele nos deixa porque nós somos suas mãos nesse mundo. E às vezes nós fazemos a nossa oração imaginando que Deus vai fazer tudo já, né? Mastigado, né, para nós, que nós não vamos precisar fazer nada, trabalhar nada, né? Não, a questão é revestimento do poder de Deus. Ele nos concede isso: sabedoria, entendimento, força, poder para fazer as coisas. Quem vai fazer? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós, seres humanos. Então ele ora justamente para que a igreja entenda isso. Eu gostaria, queridos irmãos, né, nos dias que nós estamos aí antecedendo, né, é cada vez mais forte a volta de Jesus Cristo, e nós temos que falar isso, né, com muita alegria. Nós temos que acordar. Desperta tu que dormes. Renova, né, a vida. Seja a membresia do Jardim Serrano, que a primeira palavra para a minha igreja, Jardim Serrano, e a palavra para a igreja de Cristo, aqueles que partilharem, né, desse vídeo, assistirem. Faça parte, faça uma reflexão: o que você tem feito para Deus, para ajudar que o nome dele seja proclamado? Faça uma reflexão disso. Vê se você tem feito muito, porque eu tenho feito essa reflexão na minha vida. Daí a gente percebe que a gente pensava antes que fazia tanto, não é tanto assim não, a gente tem que procurar fazer mais. E a gente vai perceber que é tão pouco que a gente tem feito, e a gente precisa se dedicar a Deus. Irmãos e irmãs, Deus os abençoe. Essa palavra veio para acordar. A oração de Paulo, em benefício, ele ora para que entendam, e a minha oração tem sido essa, para que a igreja entenda qual é o papel dela aqui na terra. Deus abençoe. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior glória
irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Vamos orar. Ó Deus eterno, Tu és santo, maravilhoso, cheio de graça e poder, ó Deus. Por isso, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento tão sublime que nós tivemos e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender, nos dê força, Senhor, porque nós somos desmotivados por nós mesmos, mas a motivação vem de Ti, Senhor, através da Tua palavra. Edifica a Tua igreja, nos encha de poder, sopra, Senhor, com o sopro do Teu Santo Espírito na nossa vida, para que a gente possa produzir, Senhor, ser menos acomodados e mais atuantes na Tua obra, Senhor. Ah, Deus, nos ajude. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.
Vive